Boa noite, amigos. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo. Doutor Viana, não está parecendo tantas opiniões a respeito da pandemia, do coronavírus? Não está parecendo o samba do branco doido? Não está, não? Cada um dá um palpite, diz o que pensa, descobre uma verdade. O que a gente percebe é que já se completou um ano de pandemia comprovada e nesse ano nós regredimos muito ao invés de evoluir. Porque o ano passado, vamos dizer assim, o mundo foi surpreendido com essa nova doença, com esse vírus, com essa peste. Sim. E aí os cientistas, a Organização Mundial da Saúde, saiu pesquisando, saiu combatendo, tentando segurar essa onda. Só que a medicina e a ciência se mostraram incapazes de segurar isso. O vírus foi se alastrando, pegou o mundo inteiro desprevenido, descobrimos que nós não temos sistema de saúde nenhum no mundo inteiro. No mundo inteiro, não tem um país em que tinha alguma eficácia ou agiu de forma eficiente para resolver a situação. Não teve. Pegou de todo mundo descalço, de surpresa, e não evoluímos. O vírus está muito mais agressivo, se alastrou muito mais hoje. Sim. E tudo aquilo que se falava em ciência, em tecnologia, em medicina, não sei o que, não se comprovou nada. Nada. A vacina ainda está aí em caráter experimental, muita vacina ainda que nem foi autorizada, testada. Nós estamos no primeiro passo ainda. E a tragédia está se anunciando. Colapso total nos países, todos os países. Não tem um país que possa dizer assim, está salvo. Não tem. Mesmo aqueles que já estão adiantados na vacinação, ainda está com colapso na saúde. Então nós estamos começando a engatinhar. Isso mostra como a sociedade está desprotegida e como a medicina ainda, por mais que a gente possa imaginar que estamos evoluindo, não estamos nada. Os remédios são os mesmos. Remédio que de 40, 50 anos atrás, de 100 anos atrás, sabe? E nós estamos na mesma pandemia que tinha ainda com a gripe espanhola, por exemplo. Foi a mesma coisa, a mesma devastação que teve, assim como a peste negra e outras doenças, varíola e tudo mais. E o povo continua com ponto de interrogação sobre a capacidade dos cientistas atuais, né? Dos laboratórios farmacêuticos, né? Será que eles estão certos, estão corretos? Será que é isso mesmo? É porque os laboratórios, eles se acomodaram em fazer um monte de remédio que não se sabe de eficácia comprovada, mas a humanidade engolia esses remédios, acreditando que aquilo fosse bom. E agora se descobre que um fala uma coisa, outro fala outra, outro não sei o quê, se prova que não é assim, que não é, e está todo mundo perdido. É isso que dá a sensação de segurança. E pior, as autoridades que são responsáveis por isso estão, algumas, na contramão. Tem muita autoridade negando a pandemia, o perigo, dizendo que isso é mentira, que é gripezinha, que é isso, que é aquilo, que máscara é uma porcaria, que não precisa lockdown, que não precisa fechar nada, que vai prender quem fechar o comércio, que não vai dar dinheiro para quem fechar o comércio. Então, quer dizer, nós estamos na mão de Deus, como sempre. Os mais afoitos promovem festas. Ontem, quase prenderam o governador do Rio de Janeiro. Não é que ele fez uma festa? Fez uma festa, comemoração do aniversário dele. Fez uma festinha particular, só tinha 200 pessoas. E bom, com dinheiro... petit comité. Petit comité. Petit comité. Duzentinha só. Então, ele não convidou o povo. O cara era vereador
e se elegeu Vice nas últimas posições. Aí se tornou vice do governador. que foi quase Wetzel. caçado. O Wetzel, o juiz que foi caçado agora. É, E e por acaso se tornou governador. não é, quer dizer, sorte grande. Ele ganhou a Mega Sena De um estado forte e poderoso como é o Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Né? Certo. E o cara faz uma besteira dessa. Depois ele foi na televisão com um bocado de pau. Olha, me desculpa, eu não tinha intenção, pediu desculpa. É, Que é pior ainda. é verdade. Né? Ele tinha que pedir a renúncia. É. Falar, olha, eu, como governante, pisei na bola. Deu um mau exemplo, então, olha, é o seguinte, eu não tenho condição de continuar administrando isso. Falando de Mega Sena, doutor Viana, amanhã, 31 de março, aniversário da Revolução? Revolução Militar de 64. Não é de revolução, é do golpe militar. Vamos falar o que é. Golpe militar de 64, sob o comando do general Mourão Filho, que começou lá em Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Quem te conhece não esquece jamais, né? É isso aí. Aí, o que aconteceu? O cara ganhou, um dos dois ganhadores da Mega da Virada agora, 162 milhões para cada um. O de Sergipe foi buscar a grana. O de São Paulo não apareceu até agora. E amanhã é o último dia para ele pegar a grana. 162 milhões. O que será que houve com esse cara? Ou morreu ou perdeu o bilhete. Guardou o comprovante. Pode. Não é uma loucura? É de enlouquecer, né? É de enlouquecer. 162 milhões de reais. Não foi buscar. E você sabe, e o dinheiro vai para onde? Vai para o Fundo de Educação Mas já Universitária. está no prazo de... Amanhã é o último dia, 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. É o prazo. Sabe quanto tem de dinheiro que não foram buscar até hoje? 1 bilhão e 900 milhões. O que estão fazendo com esse dinheiro, dizem que é para o Fundo de Educação Universitária, mas eu não vi até agora. Eu não vi até agora comprovante algum. Alô, Caixa Econômica, mostra para nós. Esse dinheiro nem tem mais. É como Isso dizia ainda aquele existe. personagem do Chico Anísio, eu quero ver no papel aqui, né? Não, esse dinheiro é só tem lá escrituralmente que eles chamam. Mas não existe esse dinheiro, não existe. Não é interessante? Que coisa. Escuta, o que será que fez a Xuxa dar essa bola fora de dizer que deviam fazer experiência com vacina ou qualquer remédio com preso E não com e animais. não com animais? Então, isso aí é uma cultura que juridicamente se chama eugenia. Eugenia. Você classificar as pessoas por suas diferenças. Então, você classifica a pessoa assim, porque ele é do centro, porque ele é de classe alta, porque ele é de classe baixa, porque ele é gordo, porque ele é magro. Então, você vai separando as pessoas. Então, para ela, na cabecinha dela, de infantilizada, ela acha que o cidadão que está preso, que está cumprindo sua pena com a sociedade, ele é um diferente dela, que mora num condomínio fechado, que anda de helicóptero. Então, aquele cidadão que está preso, ele é diferente. Então, ele é pior, ele pode ser, como ela disse, o cidadão às vezes está condenado a 40, 50 anos, ele pode dar uns anos da vida dele para salvar a humanidade. Você veja. Então, o cidadão preso para ela não tem valor nenhum. Ela não tem aquele sentimento de resgatar aquele cidadão, de educar aquilo lá para um convívio da sociedade, que o objetivo da pena é essa. Ela não tem noção de nada. Aquele cidadão preso para ela não tem valor nenhum. Assim como as pessoas costumam classificar, isso inclusive é equiparado ao racismo. É a mesma coisa, a eugenia é quase igual ao racismo. Seria um crime hediondo. Crime hediondo e imprescritível. É o racismo, é uma coisa de dizer assim, olha, eu não gosto. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, defendi um empresário aqui em Londrina, que tinha uma transportadora, que ele declaradamente não contratava motorista gordo, ele tinha preconceito contra gordo. E ele pôs no anúncio
que o motorista não podia ser gordo quando ele estava contratando. Isso faz uns 20 anos. Foi processado, o Ministério Público do Trabalho, estou com uma ação contra ele, foi porque é eugenia isso. É igual o racismo. É verdade. Não pode, você não pode classificar as pessoas por casta, por suas diferenças, porque ele mora lá na vila. Eu sou melhor do que ele porque eu moro no centro e ele mora na vila. O que ela fez foi isso. Só que ela é avestrada, ela é infantilizada. Ela parou de estudar quando ela tinha 13, 14 anos, segundo a entrevista, que ela mesma concedeu uma vez, por causa do sucesso como apresentadora, estava na Manchete ainda. Na TV Manchete. Ela parou de estudar, porque aquela vida estava abrindo os caminhos para ela e tal, era melhor do que ir para a escola, não tinha como conciliar. E ela nunca mais voltou a estudar. Então, não é só porque é ignorante de estudo, não teve ensino, não teve educação. É porque ela parou ali, a vida dela parou ali. Ela hoje tem 50 e poucos anos e ela acha que ela ainda tem 13. Ela se comporta como uma menininha de 13. Aí vai chorar na frente da TV, eu fui abusada quando era criancinha, sabe? É infantil, falar uma bobagem dessa. E outra coisa, dos 750 mil presos, uns 70% ainda não foram julgados, é isso? É isso, tem uma grande quantidade que nem sabe por que está preso. Nem sabe, porque, na verdade, o sistema nosso acusatório está um lixo tão grande, é um lixo tão grande, que é assim, qualquer um percebe isso pelos noticiários, que quando se acusa uma pessoa, ou ele é suspeito, antes de ser acusado, ele é suspeito de uma situação, aí aparece o quê? Busca e apreensão e condução coercitiva e prisão temporária de toda a família, de todos os amigos, vizinhos, de todo mundo. Eles fazem um arrastão. Não se pega mais o suspeito. Agora, a moda para dar impacto na imprensa é pegar... Você não viu aqui em Londrina? Para dar ibope, para dar notícia. Você não vê aqui em Londrina? Quando tem noticiário policial, veio helicóptero, veio drone, veio 120 policiais do batalhão não sei o quê, de Foz do Iguaçu, veio de Ponta Grossa, veio não sei lá qual, fecharam o cerco, perderam 35 pessoas. 3 dias depois, todo mundo na rua. Mas é para dar ibope. Então é esse arrastão assim que se faz. Aí alguns ficam presos, outros ficam soltos, e a Xuxa quer que eles sirvam de cobaia, que dê os anos da vida dele para o experimento. É isso. E aí, pior, ela ainda falou, vai vir um pessoal dos direitos humanos me criticar. Não existe pessoal dos direitos humanos. Todos nós somos dos direitos humanos. Inclusive ela, todo mundo é do direito humano. Exatamente. Não existe um pessoal que não é dos direitos humanos. Não existe. A pessoa, quando nasce, já nasce com direitos humanos. É isso. Doutor Viana, boa semana, muito obrigado. Vai ser uma semana... Sim, e boa Páscoa. Fervendo. E boa Páscoa, que seja a última com restrição por causa da pandemia. É verdade, é verdade. Gente, um abraço grande, vem aí Marcelo Militão e seus convidados. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, agora no programa vamos falar um pouco sobre a questão, algumas questões relacionadas à pandemia do coronavírus, com o médico urologista Horácio Alvarenga Moreira, que está aqui conosco. Boa noite, doutor Horácio, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Bem, como é que vocês estão aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos começar com uma questão que é preciso salientar. A pandemia do coronavírus, evidentemente, levou todos a atenção ao vírus, né? E as outras doenças, como é que ficaram, né, nessa questão? Isso é muito importante, né, Marcelo? Porque o que ocorre? Eu gosto de lembrar que as doenças coexistem, né? O fato de nós estarmos vivendo uma pandemia não quer dizer que o indivíduo vai deixar de ter o seu diabetes, não vai deixar de ter o seu problema cardíaco, né? E dentro da urologia, ele não vai deixar de ter o seu câncer de próstata, o seu câncer de rim, né? Ou a sua infecção urinária, ou o seu cálculo renal, né? A gente vê um foco muito grande para o tratamento do coronavírus, absolutamente pertinente devido à gravidade, à exigência da atenção dos serviços de saúde, mas nós não podemos esquecer que junto com o coronavírus, as outras doenças estão aí também. E a gente observa que por parte dos pacientes, ou até por falta de informação, os pacientes estão fugindo dos consultórios médicos, deixando de fazer o acompanhamento daquela sua doença crônica, ou até mesmo de fazer os exames preventivos, né? E com isso, a hora que a sua doença às vezes for identificada, talvez ela seja identificada numa fase avançada e o tratamento talvez não surta o mesmo efeito. E aí nós vamos ter dois problemas, um problema de uma doença grave coexistindo com outra muito grave, né? Então é importante que os pacientes saibam que as outras doenças precisam também ser tratadas e ser acompanhadas, né? Há algum dado aí de quantos casos poderão surgir por conta dessa fuga dos pacientes dos consultórios? Vamos falar especificamente de câncer de próstata, que é a área em que eu me dedico. A Sociedade Americana acredita que no ano passado deixaram de ser diagnosticados aproximadamente 50 mil novos casos de câncer de próstata deixaram de ser diagnosticados por conta da pandemia, ou seja, os pacientes não foram no consultório fazer o seu preventivo. Se a gente extrapolar isso para a nossa sociedade, nós temos um pouco mais de 50% da população americana, nós podemos presumir que nós temos 25 a 30 mil novos casos de câncer de próstata que deixaram de ser diagnosticados, né? E com isso estão deixando de ser tratados e nós não sabemos quando faremos diagnóstico nesses pacientes e talvez quando fizermos o diagnóstico essa doença possa estar um pouco mais avançada do que gostaríamos de diagnosticá-la e tratar. Ou seja, seriam pessoas que fatalmente vão conseguir vencer o câncer de próstata, né? Sim, né? O diagnóstico precoce, né, da maioria das doenças, ela é fundamental, né, para que a gente possa intervir e mudar a história natural. Agora, falando das pessoas, da experiência que vocês tiveram nos hospitais durante o Covid, no seu caso, que fez operações de pessoas que estavam com outros problemas. Essas pessoas pegaram Covid? Isso é muito importante, né? Nós temos aí um ano de pandemia, né? E o que a gente observa é que os hospitais, né, acumularam um conhecimento, né, a classe médica, tudo, e que esses hospitais têm protocolos muito rígidos no sentido de proteger os pacientes que entram nos serviços médicos, né? E ao longo desse ano nós operamos menos do que, obviamente, antes da pandemia, mas o nosso grupo certamente operou mais de 100 pacientes ao longo desse ano e não tivemos nenhum que apresentou Covid. Por quê? Porque o protocolo
protocolo no sentido de evitar ou proteger esse paciente do contato com o Covid está muito bem estabelecido em todas as instituições. Então, o paciente que tem um problema que não pode ser adiado e que precisa de uma intervenção cirúrgica, né, ou uma intervenção médica, ele não precisa ter medo, porque os hospitais estão muito bem estruturados, né, organizados no sentido de atender esse paciente e protegê-lo do Covid. É né? tudo separado no hospital, então é isso? Tudo separado, né? E mais do que isso, como conduzir esse paciente, né? Usando máscara, usando luva, né? Proteção, protegendo esse paciente dentro do hospital, dentro do próprio centro cirúrgico. Então, existem protocolos muito bem definidos de como conduzir esses pacientes. Tem gente que pensa que só de entrar no hospital vai pegar o coronavírus, né? Então, esse tipo de informação falta para a sociedade, né? Nós devemos sim evitar aglomeração. Então, por exemplo, as visitas nos hospitais estão restritas, né? A gente não quer que tenha visita, justamente para evitar que pessoas que não precisam estar ali, estejam ali, eventualmente possa estar sendo portadora do vírus, está levando esse vírus para lá, né? E assim, uma série de outras medidas são tomadas dentro da instituição hospitalar no sentido de preservar esse indivíduo. Agora, doutor Horácio, vamos falar da questão do tratamento do coronavírus. Já se aprendeu bastante como tratar esses pacientes que estão nos hospitais, tal, que têm coronavírus? Isso também é muito importante, Marcelo. Embora eu não seja um infectologista, não trabalhe diretamente com o Covid, mas, sem dúvida nenhuma, existe um ano de conhecimento acumulado em relação a essa doença. E existem algumas condutas médicas que estão totalmente já estabelecidas, ou seja, como conduzir aquele paciente que está na forma inflamatória grave, né, que tem uma infecção associada, né? Esses pacientes, o uso de corticoides, né, o uso de anticoagulantes, né, o suporte respiratório está muito bem definido, existem protocolos de como conduzir esse paciente. O fato é que, às vezes, o paciente tem uma evolução muito grave, né? E que, apesar de todo esse suporte ou essa estrutura, às vezes eles não têm uma evolução favorável. A outra coisa que realmente nos preocupa é o suporte. Como o volume de pessoas acometidas pela doença às vezes é muito grande, né? E nisso eu penso que nós tivemos muita discussão ao longo desses anos sobre como tratar, como conduzir o coronavírus, e na verdade não esperava-se essa segunda onda tão grave como foi, e os hospitais não se estruturaram da maneira adequada, né? Nós temos o nosso HU aqui, que tem uma estrutura fantástica, mas a gente pode ver que os outros hospitais não sofreram o mesmo incremento que deveriam ter sofrido, né? Em termos de equipamentos ou até de pessoas preparadas para conduzir esse paciente. Por isso nós estamos enfrentando esse momento. Mas eu acho que isso é um aprendizado, né? Nós nunca tivemos, o mundo não tinha vivido uma pandemia com essa gravidade, então a gente está aprendendo, né? Que talvez nós tenhamos que ter uma estrutura hospitalar preparada para essa gravidade. Do ponto de vista urológico, tem-se sintoma associado ao coronavírus? Sim, né? O coronavírus ele faz uma viremia, ou seja, ele se espalha pelo sangue e vai acometer todos os nossos órgãos, né? O que mais chama atenção na doença, né, do Covid é o comprometimento pulmonar, renal, né, e hepático, mas na verdade esse vírus ele se espalha pelo organismo todo, sistema nervoso central, tanto é que alguns pacientes têm delírio, têm alteração de comportamento pelo envolvimento do sistema nervoso central, e o trato urinário não é diferente, né? Às vezes o indivíduo pode desenvolver uma prostatite por Covid, né? Às vezes os sintomas são leves ou coexistem com outros sintomas que passa até despercebido, mas tem elevação do PSA, número de leucócitos na urina, que é uma resposta inflamatória ao coronavírus, né? E não dá para combater com antibiótico daí? Não dá, porque como a gente sabe, o antibiótico não funciona para vírus. E os antivirais que dispõem no mercado, eles não são efetivos para tratar o Covid-19. Então nós precisamos evoluir ainda para ter um antiviral que possa ser efetivo para essa doença. Doutor Horácio Alvarenga Moreira, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, grande abraço.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, vamos conversar agora no programa Militão e Militão sobre uma iniciativa muito interessante no Instagram da Mariana Sapia Mesato, mais conhecida por Mariana Sapia, né, que é um perfil que é o @graçademãe, que ela criou, que está realmente dando muita repercussão. Ela veio contar pra gente aqui no programa do que se trata. Como vai, Mariana? Tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui tendo essa conversa, para a gente poder falar um pouco desse projeto, né? Nós que agradecemos a sua presença aqui. Ô Mariana, por que você resolveu criar esse perfil no Instagram? Então, é que assim, é uma página na rede social, mas na verdade a verdadeira intenção é um projeto mesmo meu de querer abençoar a vida de mulheres, vida de mães, né, principalmente, que é o meu público, para tornar a maternidade um pouco mais leve, né? Eu, mãe de 3, então assim, eu sei como que são os perrengues da maternidade, né? Como o dia a dia não é fácil e as mães, elas se cobram muito, né? Toda mãe quer fazer o melhor para o seu filho, mas no fundo sempre tem aquela culpa de que poderia ter feito melhor, né? Certo. E o meu intuito com isso é poder mostrar uma leveza, poder mostrar que, olha, você ficou nervosa, mas eu também passo por isso aqui, para criar uma identificação, sabe? Não com é as nada mães. Exclusivo, né? Não, todas as mães não passam é por nada isso. exclusivo e, como eu sempre digo, assim, cada criança tem um jeito de ser, cada família tem uma rotina, cada mãe tem uma personalidade. Então, assim, não existe regra na maternidade, né? A minha intenção ali é mostrar que cada um fazendo do seu jeitinho, com certeza está fazendo o melhor e já está dando certo, né? Vai dar certo, né? E lá, o que você tem publicado lá? Que conteúdos a gente encontra nesse perfil? Eu sou assim,
eu sou formada em jornalismo, então eu gosto muito de escrever, né, de falar. E sou uma pessoa que sou apaixonada por Jesus. Então, assim, a minha intenção é poder mostrar um pouco para essas mulheres o quanto nós somos amadas por Deus. Que antes de nós sermos mães, nós somos filhas, né? E nós somos filhas do Pai mais perfeito que existe no universo, né? E eu coloco lá palavras de incentivo, palavras que são relacionadas a Deus, para estar levantando a autoestima, para poder dar um ânimo nessas mulheres, né? Que às vezes a gente não está num dia muito bom ou está irritada. Então a minha intenção, assim, é sempre estar mostrando que não. Nós temos um Deus que está cuidando da gente e é Ele quem nos fortalece. Então, eu estou sempre colocando palavras. Às vezes, eu coloco um pouco a minha rotina com as crianças. Certo. O meu foco não Você descreve a rotina. Isso, assim, eu não fico mostrando tudo que eu faço com as crianças, até porque não tem como eu ficar ali com o celular o dia inteiro. Exato. Percebo que as crianças não têm muita paciência também, isso não é legal. Mas, assim, a minha intenção o meu objetivo é atrair as mães, sabe? Certo. E falar com elas, mostrar que, olha, aqui acontece a mesma coisa, mas como é um perfil de maternidade, eu acabo mostrando um pouco uma gracinha das crianças, ou alguma coisa diferente que eu faço com eles, ou alguma coisa que é muito comum que eu faço com eles também. Então, acaba englobando um pouco de tudo. E a repercussão? Que resposta você tem ouvido das mães que já tiveram contato com esse perfil? Eu tô muito feliz, porque assim, faz pouco tempo que eu comecei, só que as mães têm interagido muito comigo, assim. Nas publicações que eu faço, algumas comentam, mas é muito por direct, assim. Nossa, Mari, aqui acontece assim, assim, assado. Nossa, Mari, tá acontecendo isso com você? Eu fiz isso. Elas dividem experiências comigo, porque eu percebo assim que toda mãe é assim, gosta de contar o que tá se passando com ela, de contar a experiência dela e também gosta de receber essa troca de experiência, né? Existe muita identificação do público, sabe? Bacana. E é claro que a mãe é extremamente traumatizada e, na verdade, eles não estão fazendo nada de errado, né? Sim, sim, e é o que eu falo. Por exemplo, eu quando tive a minha primeira filha, eu decidi parar de trabalhar e como eu queria ter filhos tudo seguidinho, que eles são uma escadinha, né? E foi mesmo, né? E foi mesmo, um atrás do outro. Então, eu optei por ficar em casa, porque eu acho que essa fase dessa primeira infância passa muito rápido. E eu, como mãe, eu queria, e tendo a oportunidade de ficar em casa, né? Porque eu sei que muitas mães não podem, né? Têm que trabalhar. Então, assim, eu optei por isso e tive a oportunidade. Mas eu sei que tem mães que não conseguem, que precisam sair para trabalhar, sabe? Que tem uma rotina diferente. E nem por isso ela vai deixar de ser mais ou menos mãe, sabe? Porque o amor de mãe é o que eu falo, que foi de onde veio esse nome, Graça de Mãe, porque o amor de mãe é muito similar ao amor de Deus, né? E o amor de Deus por nós, ele é por meio da graça, a gente não merece esse amor, né? Exatamente. Jesus deu a vida dele por nós e mesmo sem merecer, ele nos ama do jeito que nós somos. Então, esse nome vem porque existe muita similaridade com esse amor de Deus por nós. Claro que nós, como seres humanos, temos muitas falhas, né? Mas o amor de mãe é muito parecido. A gente ama os nossos filhos antes mesmo deles nascerem, né? Independente do que eles fazem, se fazem birra, se dão trabalho, se aprontam aqui. E não só de criança, fazem, né? porque assim, né, pelo que eu converso com as mães, o negócio vai isso que eu ia em cada perguntar. fase. Inclusive, mães que já são veteranas têm entrado em contato? Sim, muito, assim, e eu falo que é muito legal, porque o meu público não está sendo só de mães de filhos pequenos, assim, de bebês e nessa primeira infância, mas também tem as mulheres que já estão com os filhos casados ou com os filhos jovens, e elas acabam me mandando a experiência delas,
sabe? E isso é muito legal, porque daí eu posso passar para as mães, olha, normalmente teve uma mãe que me mandou isso, que passou por isso, e ela resolveu assim, e vou contando. Então, o legal está sendo essa troca de experiências entre as mães, sabe? Agora, nós só temos 1 minuto, Marina. Você está com uma iniciativa com Lara Anália Franco. Explica rapidinho para a gente. Olha, a gente não quer só abençoar as vidas através da rede social, mas também a graça de Deus está em a gente amar o próximo, né? Então a gente está com esse projeto, juntamente com Lara Anália Franco em Londrina, de arrecadar ovos de Páscoa para as 220 crianças que participam do projeto do lar. 180 são da educação infantil e 40 moram no abrigo. Né? Então, eu estive lá, conversei com a presidente, a Márcia Casarim, e é um projeto muito sério. E esse ano, devido à pandemia, as empresas que participavam, que eram engajadas, muitas não estão conseguindo dar esse suporte mais por causa da pandemia. Então, eles ficaram super felizes da gente se prontificar a trazer, dar um novo sentido, né, à Páscoa dessas crianças, que é de sentir esse amor, né, através das pessoas. Mariana Sofia, muito obrigado, bom trabalho lá. Obrigada. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, é hora de falar um pouco aqui no programa Militão e Militão sobre assuntos relacionados à agricultura de Londrina. Está conosco o presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina, Edson Dornelas. Como vai, presidente? Tudo bem, Marcelo? Como é que tá? Vamos começar. Um dos assuntos é a recuperação do ICMS da energia elétrica, presidente. Dá para recuperar, então? Sim, Marcelo. Isso aí, 2018, foi sancionada uma lei, tá, pelo governo para não cobrar, para ser isento essa cobrança do ICMS em cima da fatura da Copel. Isso é colocar assim, uma forma de subsídio ao produtor rural. Isso foi um pedido da Federação da FAEP lá atrás, desde 2015, que ela vem fazendo esse pedido, tá, e conseguiram. Em 2018 o governo sancionou. E a Copel ainda cobra esse ICMS até hoje. Que barbaridade, hein?
Tá? Então, assim, tendo alguns escritórios, advogados que já sabem tudo isso aí, eles querem fazer o quê? Aí entrou em contato com a gente, nós fizemos uma parceria. Então, assim, o produtor que quer receber e também quer se isentar do ICMS também na fatura, que nada é 29%, tá? Em cima da fatura, e aí ele quer receber os últimos 5 anos, tá? Ele tem direito a receber. Opa. Então, isso aí, procure a gente lá no Sindicato Rural Patronal, tá? Pode ser associado ou não associado, tá? Nós damos toda a diretriz para ele, fazemos tudo isso aí para ele. Então ele tem, e parece que não, Marcelo, mas é até um dinheirinho bom também que vem pro produtor rural. É verdade. Tá? Porque assim, você coloca lá uma fatura, vamos colocar a parte de avicultura de corte. Geralmente gasta gasta 40, 50 mil reais por mês. Coloca ali 30%. Opa. Os últimos 5 anos. Então é uma bolada. É uma bolada boa. Isso, claro, que a Copel não vai gostar. E assim, tem região que a Copel hoje ela já está isentando. Tirou da fatura esses 30%. Sabendo que podem entrar na justiça. Isso. Então, isso que nós precisamos. Eu estou aqui só para alertar o produtor, tá? Que ele tem esse lado favorável a ele também de recuperar esse dinheiro. Presidente, o Sindicato Rural está com consultoria agronômica? Conta isso para gente. Isso é um pedido de associados nossos lá atrás, tá? Que já pediram várias vezes, Edson, por que vocês não montam aqui um escritório de consultoria agronômica aqui dentro do sindicato? Porque facilita muito para o produtor rural. E outra coisa, eu também sou engenheiro agrônomo também, tá, Marcelo? Foi também, é uma proposta até minha aí também, para colocar ali dentro também. Então, assim, o produtor rural, ele quer tirar uma consulta, fazer uma consulta, isso, aquilo, tá? Às vezes ele vai no escritório de consultoria agronômica, hoje o pessoal cobra, e lá nós não cobramos nada. Que maravilha. Só o serviço feito, tá? Então, por exemplo, ele quer fazer um serviço aqui, um laudo, alguma coisa, aí é cobrado. Mas assim, é cobrado, hoje nós estamos cobrando um pouquinho mais baixo do mercado também, para ajudar o produtor nessa parte também. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós colocamos agora dentro do sindicato, um dia por semana, principalmente na segunda-feira. Certo. Tá? Tem lá um especialista da área, tá? Um agrônomo que fica lá, e aí onde é que o produtor pode ir nesse dia e tirar essa consulta também, que ele quer também fazer em cima da sua propriedade, algum assunto. Entendi. Muito bom. Pertinente. Ô, presidente, vamos falar um pouco de seguro de vida dos funcionários das propriedades rurais. Marcelo, isso aí, vamos colocar, vendo hoje o cenário, tá? O produtor ele está à mercê, que eu digo, com os seus funcionários. Às vezes ele deixa de pagar um seguro, um acidente que ocorre ali, traz um prejuízo muito grande para o produtor rural. Depois vem uma indenização que... Isso, e olhando esse lado aí eu entrei em algum contato com as corretoras, tá, de seguro, e hoje, em parceria com a corretora, nós colocamos lá na folha de pagamento. Então, está ajudando muito, vai ajudar, é barato, tá? Esse seguro na folha, fica bem viável para o produtor. Então, assim, isso aí vai contribuir muito para ele lá na frente. Entendi. O sindicato está agilizando uma parceria para instalação de energia solar nas propriedades? Conta para nós. Isso é uma parceria com alguns grupos, algumas empresas, que nós estamos hoje fazendo essa parceria, justamente para levar para o produtor rural, para facilitar para ele também. Tá? Hoje, claro, a gente faz essa parceria para entrar em contrapartida também para fazer um custo mais barato para o produtor rural. Tá? Hoje, devido à necessidade também no campo, a energia ficando cara, tá? E aí você colocando a energia solar, vamos colocar assim, fica mais barato. Isso eu sei porque eu coloquei lá no Sindicato Rural também, tá, com placas, e o custo caiu muito. Isso facilitou muito a nossa vida lá. E isso aí é um exemplo que eu estou dando até para o produtor rural, tá? Que isso aí ajuda muito também depois na conta de energia. É verdade. Agora a questão da cigarrilha do milho, que põe em risco a produção. Conta pra gente, a cigarrilha é terrível. Terrível, Marcelo. Hoje é uma praga que está tendo aí, tá na cultura do milho, e está trazendo um prejuízo grande ao produtor. E o produtor que não está atento, tá, a essa praga, tá, ele está assim, vamos colocar, ele está perdendo muito na sua produção. E hoje o milho, o custo hoje, vamos colocar o milho, a saca do milho está muito alta hoje. E vamos colocar onde que hoje tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro. E isso, fazendo um controle correto dessa cigarrinha, tá, que é uma praga hoje que está bem, tá vendo, ela está pegando muito no milho.
Então, se ele fazendo um controle correto... Então é fácil, tem como detectar, é fácil? Tem. Ele tem que, vamos colocar assim, ele tem que fazer um monitoramento constante na sua lavoura, tá? E para isso aí, nós abrimos hoje, lá no sindicato, tá, o curso de MIP, Manejo Integrado de Pragas do Milho. Isso não existia. Vendo esse lado também, aí foi criado esse curso, tá, do MIP, também do milho, que não existia. E, então é mais para facilitar para o produtor também. É em parceria esse curso? Em parceria com o Senar, tá? Isso lá dentro do sindicato mesmo. E aí o produtor que quer fazer esse curso, tá, começa agora, tá, porque tem que ser desde o plantio do milho até a colheita. Acompanhar o tempo todo. Acompanhar o tempo todo. E isso aí são grupos pequenos, porque hoje, vamos colocar assim, o Senar praticamente está fechado, tá, devido ao decreto, e o único curso que nós temos que acompanhar, porque o plantio começou agora, nós temos que acompanhar agora. É o único curso que está hoje em aberto, tá, é o MIP. Então o Senar, por enquanto, os demais cursos estão parados? Estão parados devido ao decreto do governo, tá, e aí nós estamos esperando agora, aguardando a nova resolução do governo, aí se vai abrir ou não. Que normalmente tem muito curso o Senar, né? Tem. Em parceria com o Sindicato Rural. Nós temos mais de 400 cursos. Olha. Então, assim, é o que o produtor escolher. Nós estamos lá à disposição do produtor, tá? Um curso que ele quer fazer, ou ele quer, assim, tem lá uma dificuldade, ele vai lá e procura a gente e se inscreve nesse curso. Presidente, para a gente terminar, e as estradas rurais aqui de Londrina, tem alguma novidade? Ficou ruim agora com as chuvas? Marcelo, isso aí para nós, assim, o produtor sempre está reclamando das estradas, e agora, principalmente agora na colheita da soja, com essa chuvarada, tá dificultando muito, foi muita chuva intensa, e aí a prefeitura agora é um alerta para a prefeitura, ela tem que agora ter um grupo já para fazer essas manutenções de estrada onde há necessidade. Então, assim, o prefeito agora ele vai ter que disponibilizar essas máquinas e, pelo menos, fazer uma manutenção das estradas para tirar essa safra do campo. Que senão complica muito. Complica muito para o produtor. E um minutinho, vamos voltar a falar disso. Pedágio aqui entre Londrina e Itamarana, nem pensar, né? É inviável para a gente, viu, Marcelo? Porque, olha, principalmente para o setor agropecuário, vai impactar muito. Principalmente no custo de produção, tá, do produtor. Isso, quem tem olericultura, mexe com olericultura principalmente, o produtor tem que vir todo dia para o Ceasa. Nossa. E isso aí... 2 pedágios por dia. É ida e volta, tá? E não é barato. Tá, hoje estão se falando aí aqui em R$ 9,70, tá? Nossa. Então, isso aí impacta muito para o produtor rural, não só o produtor rural, como o morador que mora fora de Londrina, que vem trabalhar em Londrina também. Então isso aí está impactando muito na vida, tá, do londrinense. Nós vamos voltar a falar disso. Obrigado, presidente. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Tudo bom. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!